Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. Henrique Garnadeira e queria dizer-lhe que mais... Também, lá chegaremos também à parte da contracepção do negócio, mas queria primeiro colocar-lhe algumas perguntas sobre a concepção do negócio. E a primeira questão que lhe queria colocar, Dr. Henrique Garnadeiro, pode parecer não ter muito a ver com isto, mas tem alguma relevância do ponto de vista do trabalho que estamos a fazer na Comissão de Inquérito. E queria saber, desde quando é que o Dr. Henrique Garnadeiro conhece o Dr. Rui Pedro Soares? Que era na altura assessor da Comissão Executiva. E o senhor conhecia o tipo de relação que o Dr. Rui Pedro Soares tinha com o Primeiro-Ministro e com o ex-Ministro Mário Lino? Mas agora, como sabia do tipo de relação que eles tinham ou não? E o Dr. Henrique Garnadeiro sabe por quem é que o Dr. Rui Pedro Soares foi indicado como assessor da Comissão Executiva da PT Multimédia na altura? Diga-me outra coisa, quem foram os acionistas que o convidaram para formar uma lista para o Conselho de Administração da Portugal Telecom? Não há... É um facto relevante. Nós sabemos que a lista foi proposta pelo BES e pela Caixa. Portanto, pelo menos esses dois, com certeza que me convidaram. Pelo menos esses dois. Mas não fiquei por esses dois. Aquilo que eu queria saber é que outros acionistas, para além destes dois, o convidaram para apresentar essa lista. Bastavam estes dois, Mas houve mais que estes dois? Houve mais do que estes dois. Houve mais que estes dois. E em algum desses outros estava incluído algum dos acionistas que tinha alguma ligação direta ao Estado? Particularmente daqueles que tinham participações têm a ligação ao Estado, eu não estou a ver quais são. Particularmente aqueles que têm posições qualificadas, dou-lhe o exemplo da Caixa de Depósitos, por exemplo. Não, estou-lhe a dar o exemplo, para além desses dois, que o exemplo que estou a dar é a Caixa de Depósitos. Eu não podia se havia algum outro. É um dos direitos da Golden Share. Os meus predecessores. É um dos direitos da Golden Share que tem que ser devidamente acautelado. Exato. Diga-me uma coisa. O Sr. Ex-Ministro Mário Lino, nesta comissão, já nos deu alguns exemplos concretos de como esse processo, pelo menos do ponto de vista, pelo menos nos processos em que o Sr. Engenheiro Mário Lino já era Ministro das Obras Públicas, dos Transportes e das Comunicações, interveio. E deu-nos aqui a indicação da forma como sugere alguns nomes para os Conselhos de Administração da Portugal Telecom, deu até alguns exemplos de nomes. O senhor consegue identificar-nos exatamente as sugestões dadas pelo Engenheiro Mário Lino dos Conselhos de Administração que o senhor, obviamente, a que tem presidido, consegue dizer-nos quem foram as sugestões que o Engenheiro Mário Lino fez, que o senhor integrou nas suas listas para o Conselho de Administração? Das palavras do Engenheiro Mário Lino também não se depreendia que fosse uma imposição. Ele próprio disse que era uma sugestão, que fez algumas sugestões. Portanto, também não se prendia das palavras do Sr. Mas o poder da Golden Share não é de imposição, é de não vetar. Exatamente. De não vetar. O poder é de vetar os nomes que são apresentados. Sendo o ROC, a mesa da Assembleia Geral e a Comissão da Auditoria toda. Diga-me outra coisa. Nesta escolha que fez, nesta composição para a lista que fez, alguma vez algum acionista questionou o facto do Dr. Rui Pedro Soares estar integrado naquela lista para o Conselho de Administração e também para a Comissão Executiva da PT? Algum acionista levantou alguma questão, alguma interrogação, alguma dúvida sobre a inclusão do Dr. Rui Pedro Soares naquela lista? Bem, agora, em relação ao negócio da aquisição da participação minoritária na Média Capital, queria colocar-lhe algumas dúvidas, e aliás, até em relação à paternidade assumida ontem pelo engenheiro Zena Albava, queria ainda relembrar uma outra coisa, porque parece que foi uma paternidade que rapidamente acabou por ser enjeitada pelo próprio engenheiro Zena Albava. Porque pouco tempo depois do engenheiro Zena Albava ter assumido a paternidade daquela proposta, quando lhe coloquei a questão no decurso da reunião que tiveram com a Prisa para discutir uma coisa diferente daquele negócio que veio a ser preparado. Quando lhe coloquei a questão quem tinha concretamente sugerido a proposta naquela reunião, o engenheiro Zena Albava disse não ter memória exatamente quem apresentou a proposta. Portanto, ainda assim, foi uma paternidade que ainda assim não foi claramente assumida, e essa talvez tenha que ser uma questão que ainda tínhamos que vir a perceber exatamente o que é que o engenheiro Zena Albava queria dizer quando disse que era o pai da proposta. Mas aquilo que lhe queria perguntar era o seguinte: o engenheiro Zena Albava disse, e o senhor já hoje aqui tinha confirmado, e julgo que até anteriormente já tinha feito essa referência, de que foi informado desta possibilidade de negócio no dia 21 de junho. Portanto, exatamente, o senhor, pelo engenheiro Zena Albava. Portanto, no próprio dia em que o engenheiro Zena Albava e o Dr. Luís Pacheco de Melo se terão reunido
numa reunião de trabalho para trabalharem sobre a versão inicial da term sheet que tinha resultado da reunião do dia 19. E a questão que lhe queria colocar era esta: em que termos é que o senhor foi informado no dia 21 deste processo? Portanto, qual foi a informação que lhe foi transmitida pelo engenheiro Zeinal Bava relativamente à situação, ao ponto em que se encontrava o negócio, no dia 21, portanto, naquele domingo, em que ambos dizem que esse contacto aconteceu? Também por isso é que eu estou a perguntar em que termos é que obteve essa informação, para que não tenhamos que deduzir os talvez a partir dos nãos. Também não era essa a questão que eu estava a colocar. Estava a colocar a questão era em que termos é que informação é que lhe foi dada pelo engenheiro Zeinal Bava no dia 21. Mas isto passa-se 3 ou 4 dias antes. Quando o senhor é informado, ainda estamos a 4 dias do comunicado. Mas 4 dias não, a 2 dias do comunicado. Nessa altura que o senhor manifestou ao engenheiro Zeinal Bava as reservas que tinha pela complexidade que aquele negócio poderia levantar. Outra coisa, o engenheiro Zeinal Bava deu-lhe conhecimento de quem é que na PT estava envolvido naquela negociação? Portanto, o senhor não soube nesse dia que o Dr. Rui Pedro Soares tinha estado envolvido naquelas negociações? Não. Quando é que soube dessa informação? Quando é que soube que o Dr. Rui Pedro Soares esteve envolvido naquelas negociações?